Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, é nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo, descomplica que é sucesso. Maravilhosas criaturas, cá estou, Dani Muniz, host desse podcast, voltando pra casinha, voltando pro Descomplicast. Agora quero tentar deixar aquela rotina nossa de 15 dias um episódio. Peço desculpas pela minha ausência, estava resolvendo vários BOs da vida cotidiana nossa, mas cá estou, tudo acontece no tempo certo. E não é à toa que hoje nós vamos descomplicar aquilo que eu falo todos os dias para vocês na minha rede social, o autocuidado. E para isso, eu trouxe uma criatura fabulosa, fantástica, importada de Minas Gerais, agora residente na Ilha da Magia, Santiago Paes, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, tudo junto e misturado. Vamos que vamos. Fale-me mais sobre você, Santiago. Que fazes por aqui? Obrigado, Dani. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, fico muito feliz. Eu acho que nós precisamos também nos permitir primeiras vezes. Só que muitas vezes quando alguém nos dá a oportunidade para que a gente tenha primeiras vezes, né, eu acho que o propósito e a missão fica muito melhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou profissional de educação física, nutricionista e psicólogo, sou de Minas Gerais. Há 21 anos me propus a estar estudando o comportamento, o estilo de vida saudável, as dificuldades muitas vezes que as pessoas têm em transpor barreiras atribuídas, às vezes, à prática de atividade física, à alimentação saudável, comportamento alimentar, que sempre você fala muito. E agora eu estou nessa vertente de entender um pouquinho da mentalidade, atuar também como psicólogo. E sou esse mineirinho que nasceu em Curitiba. Eu nasci em Curitiba, mas com 4, 5 anos eu fui para São Lourenço, no sul de Minas, no Vale da Mantiqueira também, né? E hoje eu acredito que estar num local no qual a gente possa ter contato com a natureza, ou talvez a manutenção do que a gente propõe para a vida, eu acho que faz todo sentido. Para mim é uma honra estar agora sendo morador também da Ilha da Magia e, de alguma forma, estar contribuindo aqui com o nosso bate-papo para as pessoas. Que bom. Eu sempre falo que Floripa é terapêutica, né? Tu sai aqui, pega um transvestuário pro mar e parece que as coisas estão meio que tudo se resolve, né? Exatamente. Desde que tu se propõe a sentir isso, né? Essa é a verdade. Mas, então, aproveitando, assim, que tu tem toda essa bagagem, né? Eu falo, é uma criação de vida, né? De tu ter escolhido traçar 3 faculdades, né, para integrar num comportamento e trazer essa rotina de autocuidado. Já queria começar falando, assim, que eu vejo que acontece. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas, elas sabem direito o que não faz bem a elas, né? Tanto na alimentação, quanto às vezes, não estou treinando, sei que deveria estar treinando, enfim. O que acontece? O que tu acha que é assim, um grande fator de autossabotagem que acontece por trás desse comportamento? Tipo, eu sei que eu deveria comer isso, mas eu como aquilo outro. Né? Eu sei que eu deveria estar na academia, mas não estou indo. Eu sei que a pessoa tem a consciência, né? Eu falo, estar consciente é o primeiro passo, mas não resolve. A atitude resolve. O que é aquele limitante da autossabotagem na tua... Essa é uma pergunta incrível, porque remete também a umas relações que nós precisamos nos atentar. A minha avó dizia uma frase que era muito interessante, eu carrego comigo, eu vou fazer uma tatuagem. Assim. Muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Só que muitas vezes eu não estou identificando o que pode estar atrapalhando ou talvez me auto-sabotando, porque eu não tenho ideia de quais são os fatores que podem estar influenciando isso. Então a gente tem inúmeros. Mas dando continuidade ao que você me perguntou, por que as pessoas sabem o que tem que fazer, né, mas se sabotam? O primeiro ponto é justamente uma cobrança, e principalmente a cobrança interna. Então, por exemplo, no processo dietético, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, eu não posso comer isso, eu sei que eu não posso comer isso, eu não posso comer isso, tem que resistir a isso. Ficar 24 horas pensando em não fazer algo é ter um estresse mental muito grande. Então vai chegar um momento que você está tão cansado, fadigado mentalmente, que você sucumbe muitas vezes à idealização daquele alimento como prazer, porque você está tenso. Então, muitas vezes você tem o quê? A necessidade de estar em movimento em função do relaxamento e do processo de entendimento que aquilo lá vai me dar prazer. Ninguém
mantém nada na vida se não houver prazer naquilo que faz. Perfeito. E o prazer não é aquele prazer hedônico, serotoninérgico, dopaminérgico, não. O prazer, muitas vezes, é identificar que aquilo lá está sendo uma recompensa e eu estou me movimentando em prol da resolução de um problema que eu gostaria. Isso começa a desenvolver uma coisa que a gente chama de autoeficácia. Eu sinto que eu estou conseguindo resolver o meu próprio problema. Isso é sensacional, porque entra nos 3 pilares de manutenção do hábito, que é o que a gente chama de capacibilidade. Capacibilidade é um indivíduo ter a capacidade de fazer algo e sustentar isso. Só que ele precisa ter o conhecimento sobre aquilo. E aí entra o papel do profissional em ensinar o que faz sentido ou talvez ensinar como ele precisa ver aquilo. Né? Exatamente. Eu sempre falo que a gente tem dentro da nossa prática é a ferramenta, né? Qual é a melhor ferramenta dentro daquele comportamento que a gente vai conseguir implicar, né? Porque a gente tem várias ferramentas. Exatamente. E qual que serve, talvez, para a fechadura de cada um, né? Então, isso é muito legal. E se permitir também. Porque, muitas vezes, essa pessoa ela tem dificuldade em escutar algo de um profissional porque tem medo de ser julgado, ou talvez de tomar um sermão, ou talvez de mostrar as suas vulnerabilidades. Eu costumo dizer que a gente não julga, a gente resolve o problema. E muitas vezes, quando a gente tem a paciência, o zelo e a abertura para que as pessoas, de fato, mostrem as vulnerabilidades, as limitações, mas de uma maneira construtiva, olha, fica tranquilo que isso acontece, eu também sinto isso. Como é que a gente pode, juntos, talvez traçar um melhor caminho nessas condições? E aí entra a oportunidade. Então, a gente tem que oportunizar também para as pessoas que buscam aquilo. Porque por mais que ela saiba, por exemplo, que o emagrecimento precisa de um déficit calórico, quais as oportunidades eu posso estar dando para essa pessoa, de acordo com a renda dela, de acordo com o ambiente em que ela vive. O ambiente, ele é muito importante, que é um dos componentes que podem estar modulando, tanto positivamente quanto negativamente. Quando você chega... É muito comum as pessoas, quando começam a fazer a dieta, né, a família inteira começa a fazer dieta também. Por quê? Porque é um que desenvolve o que a gente chama de hábito angular, um hábito influenciando o outro, e, consequentemente, todos também se solidarizam e entendem que aquele processo ali de depende de todos, mas o inverso também acontece. Quando uma pessoa está ali isolada e as outras até fazem chacota. E até pegando esse teu gancho, falando da questão da autossabotagem, que eu acho que um dos fatores que faz a autossabotagem dentro da vida da pessoa, até falando da parte dietética, é essa questão do pertencimento, né? Total. Então, assim, por exemplo, o que ele estava falando ali, né, gente? Uma pessoa está fazendo o seu planejamento alimentar, mas todas as outras não estão fazendo. Então, ela sente, opa, eu não pertenço mais a esse clã. Né? Então é um empoderamento. Eu falo que a gente consegue se empoderar muito com a alimentação, né? Não, eu estou aqui, estou com você, família, te amo, mas vou comer a minha comida, então você pode comer a sua e tá tudo bem. Perfeito. Né? Então acho que às vezes a autossabotagem ela cai nesse viés dessa fragilidade do pertencimento. Exatamente. Né? E aí entra o terceiro componente, que é a motivação. Eu preciso estar, de alguma maneira, intrinsecamente motivado a manter aquilo que foi proposto para ti. Então, se eu não consigo ver a motivação em manter algo que é necessário, eu começo, de alguma maneira, a pensar em que aquilo lá que eu estou fazendo talvez não está gerando o mesmo resultado que eu gostaria, ou talvez eu estou gastando muito tempo para um resultado que eu esperava ser mais alto e não está vindo tanto quanto eu gostaria. E aí, às vezes, quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, mas você vai fazer isso pro resto da tua vida. Olha, isso aí é um estilo de vida. E daí ela já começa, talvez, a entender que arroz, feijão, carne e salada pode ser dieta. Né? Ela pode entender que acordar todo dia e jogar uma água no rosto já pode ser um carinho muito interessante com a pele e não precisa, às vezes, ter a melhor pomada, o melhor... Então, são condutas que, muitas vezes, a gente começa a introduzir a ponto de se tornar um comportamento e a ponto de se tornar algo sustentável. E o mais importante, né, que essa pessoa tenha condições, pelo menos, de alguma maneira, conseguir fazer sozinha. Porque a gente entra numa faceta também de, mas eu dependo dos outros. Então, se eu dependo de alguém, eu já fico um pouquinho ressabiada, porque essa pessoa precisa falar do jeito que eu gostaria que ela falasse comigo, essa pessoa talvez precisaria se solidarizar ou talvez utilizar os exemplos que eu estou
mais facilmente entendendo, ou até mesmo entender onde eu estou inserido. Porque as pessoas, elas aprendem mais com aquelas que elas se conectam. Muitas vezes, quando você está tentando ensinar algo ou propor algo, mas se você não tiver uma conexão com aquela pessoa, provavelmente você vai distanciar. E aí entra também o autoconhecimento. Quais são as coisas que, para mim, são importantes? Quais são os meus valores pessoais? Quais são as coisas que me movem em prol, talvez, de algo que eu gostaria de deixar para o mundo? Então, quando as pessoas elas se conectam e muitas vezes elas precisam de ajuda, há uma facilitação do processo. Porque, ao me identificar com a Dani, eu sei que, às vezes, por mais o que ela diga, talvez para mim fica difícil fazer, mas, poxa, eu confio na Dani porque ela está trazendo alguns elementos que eu estou me identificando. E o processo de romper a inércia, ou talvez os primeiros passos, são os mais difíceis. E é por isso que eu trago para mim, para minha vida, que é o mantra do se permita. Né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sim. E fazer algo pela primeira vez nos remete também a camadas muito pessoais que muitas vezes não conseguem ser transpostas por outras pessoas. Então, é legal a gente escutar também. Escutar o que a pessoa vê. Mas como você se vê daqui 10 anos? Por que você sente dificuldade, talvez? O que te faz hoje procurar a minha ajuda? E o que a gente poderia fazer de diferente do que você já fez antes? E essa parte é muito importante, né? Eu sempre falo para as pessoas quando elas chegam com aquele discurso: ai, eu já tentei de tudo, não deu certo. Eu falei, não tentou de tudo, porque se tu tentar de tudo vai dar certo, tem outras opções, tem outras estratégias, tem outros caminhos, mas as pessoas elas tendem muitas vezes a pegar o passado, a história delas e negar. E quando a gente abraça esse passado mas não, peraí, eu fiz isso, e eu virei a vida inteira no efeito sanfona. Pois é, então outra estratégia, existem milhões de estratégias que a gente pode desenvolver, né? Então, nunca ignorar o passado e se chocotear, né, por causa do passado, mas acolher o passado e com este passado eu cheguei neste presente e eu quero este futuro. Né? E essa construção, eu acho que a gente acolhe aquela história, ajusta as ferramentas do presente para construir esse futuro. Cara, né? Acho que é isso aí. É muito importante, porque na psicologia a gente tem uma abordagem que é o auto-perdão. Isso é muito importante, saber se perdoar. Entende? Às vezes, quando a pessoa olha o passado e fala assim, nossa, que vergonha, meu Deus, olha essa foto, olha, imagina, eu com esse, oh meu Deus, como eu estava com a... Não, tá tudo em paz, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, quando você tem essa abordagem de se perdoar, você olha para o passado como um olhar construtivo. Não, olha só que bacana, eu precisei passar por isso, isso aqui me ensinou, isso aqui foi bem legal. E às vezes quando eu escuto uma pessoa falar assim, agora está dando tudo certo, mas poxa, eu gostaria tanto que já tivesse no passado. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Poxa, eu consegui o emprego dos meus sonhos, mas tinha que vir aos 20 anos, já era para eu... Tudo na vida tem o seu tempo. E nós estamos onde nós sempre gostaríamos de estar. Nós somos extremamente responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. E a nossa construção, o nosso aprendizado só foi possível porque nós tivemos essas experiências na nossa vida. E ao você olhar muitas vezes o passado e ter aquela angústia, ou então às vezes ter aquela crença de que você perdeu tempo, ou talvez você está... transpondo a responsabilidade da tua vida para outras pessoas. Eu sou assim porque os meus pais erraram comigo, eu sou assim porque o meu ex-marido, a minha ex-esposa fez isso. Enfim, independente de tudo, o auto-perdão nos ajuda muito, porque a gente consegue olhar e falar assim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá bem, me perdoo. E o que eu posso fazer daqui para frente com as condições que eu tenho hoje? Eu tenho, exatamente. Né? E se porventura, talvez, não tiver o mesmo efeito que no passado, ou até mesmo tiver um efeito diferente, como eu vou lidar com isso? E aí eu acho que a gente começa a entender essa questão e a psicologia nos traz essa relação de auto-perdão muito interessante nesse processo. É até mais difícil do que perdoar o outro. Com certeza.
é mais difícil do que perdoar o outro, porque nós, enquanto seres extremamente adaptáveis, né, porque o mais forte é aquele que consegue se adaptar. Então, como que eu vou ter a minha força diante da adaptação, das adversidades e até mesmo o que hoje eu consigo fazer? O amanhã ou ontem a gente não tem nenhum domínio, né? Mas o hoje a gente consegue. Então, o que a gente consegue fazer? E aí, só por hoje. Só por hoje eu gostaria de tentar fazer isso. Só por hoje eu vou tentar, talvez, bater minha meta hídrica. Só por hoje eu vou tentar me organizar para tentar dormir nos mesmos horários, né? Ou talvez dormir nesse horário, porque eu sei que isso talvez vai ser o primeiro passo para que eu consiga melhorar o meu relógio biológico, ou talvez me recuperar, porque é mais difícil você dormir nos mesmos horários do que acordar nos mesmos horários. É verdade. E aí a gente tem a higiene do sono, a gente tem a organização ao longo do dia, muitas vezes para beber água, para não acordar para ir ao banheiro, ou talvez ter, isso é muito importante, né? O autocontrole em relação, por exemplo, ao café. Ou o autocontrole em relação ao que? A máquina, o celular. Então, esse é um processo muito importante. As pessoas hoje elas têm dificuldade em ter autocontrole sobre o celular, sobre a mídia social. E aí, quando a gente está exposto a uma mídia social e a idealização, talvez, de algo que a gente nem sabia que era felicidade, e agora vendo os outros serem felizes daquela condição, você fala assim... eu quero ser isso. Eu quero ser isso, porque eu nem sabia que isso aqui era felicidade, mas se o outro está feliz desse jeito, deve então... ser porque serve para mim. Eu devo vestir essa camisa da felicidade. Exatamente. E às vezes nem a tua camisa, né? Nem a tua camisa. Eu nunca tinha parado para pensar que era isso. Então agora a felicidade é eu comprar um iate. Porque, nossa, olha só, todo final de semana a gente consegue... Ele tá feliz no iate, mas... Era isso que me faltava. Mas será, talvez, que a gente está analisando isso com uma relação, talvez, de autossuficiência? Porque, às vezes, quando a gente não é autossuficiente, a gente projeta no outro a esperança que, de alguma maneira, o outro complete o nosso vazio. E aí a busca por validação. Né? Eu preciso estar validado porque eu só sou validado se eu tiver um iate. E aí, na hora que eu tiver um iate, eu vejo assim, não, mas tem mais coisa. Exatamente. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente vê que o problema não é o mundo ou os outros, né? O problema talvez está no nosso conceito de felicidade. E eu acho que, até vou trazer uma passagem. Ano passado eu estive em Bali, tá? E é que tu vai falando, eu vou lembrando de algumas coisas desse conceito de felicidade. Então eu fui para Bali um mês depois que minha mãe faleceu, né? E eu fui para lá, assim, foi um chamado, um grito, escutei o berro, comprei a passagem, fui. E lá eu senti muito essa questão da felicidade nas coisas cotidianas, do simples do dia a dia, né? Que a cultura, e é isso que tu fala, né? Quando a gente vem de um histórico cultural diferente, como lá o Ocidente, o Oriente, é muito diferente. Eu lembro de uma passagem que eu encomendei umas estátuas e eu falei, moça, mas a tua loja está a 2 horas da onde eu estou, né? E daí ela falou assim, não, mas tu pede uma motinho, aquelas motinho pequenininhas lá que eles entregam. Eu falei, tu tem certeza que o senhor vai vir com uma motinho de 2 horas na estrada com as minhas estátuas? Não, pode pedir, tá tudo bem, no aplicativo. Pedi a moto. 2h30, chegou o senhor com as minhas estatuazinhas no pezinho dele, na motinho, entregou, tinha dado um valor menos de R$100 a corrida inteira, e eu fiquei muito feliz que ele trouxe as minhas estátuas, porque assim, eu queria muito aquelas estátuas, sabe? Eu queria muito, eu sonhava com aquelas estátuas, e ele trouxe felizão. Eu falei, o senhor andou 2h30 com a motinha com as minhas estátuas no pé? Ele assim, sim, e já sorrindo. E eu falei assim... Então, senhor, vou lhe dar uma gorjeta, porque eu estou muito feliz também que chegou as minhas estátuas. E ele pegou e olhou e falou assim, nossa, esse é o valor que eu ia usar para trabalhar hoje e amanhã, eu ia ganhar isso. Então, eu vou para casa ficar com a minha família. Eu estou com um filho pequeno em casa. E eu falei, gente, ele já estava feliz por ter trazido as minhas estátuas. Eu entreguei aquilo lá que foi um valor, o dobro da coisa que para nós aqui em reais era um valor muito baixo ainda, e ele ficou super feliz. E daí eu falei assim para ele, o senhor parece realmente feliz. Eu estou muito feliz, ele disse, pelo fato de ter tempo e presença com a família dele. É isso aí. Não pelo dinheiro que eu paguei para ele. É isso aí. Não pelo dinheiro. Perfeito. Entendeu? Pelo tempo e presença que ele ia ter com a família dele. E aquilo fez assim, pau, toma. Isso é sensacional, sabe? porque num primeiro momento, primeira coisa, empatia. Isso. Existem fases da nossa vida
dos quais a gente vê que a felicidade também está no legado que a gente vai deixar para o mundo, ou talvez na construção de um mundo melhor, porque a gente já começa a ter respostas para a nossa vida que nos trazem paz. E felicidade é ter paz. E tu vê o outro feliz, te trazer uma felicidade genuína, exatamente, é uma coisa muito, muito importante. Solidariedade, né? É a ação, né? É ajudar o próximo. Muito legal isso. Isso é muito válido também porque entra na relação de tempo, né? Porque o bem mais precioso que a gente tem é tempo. Isso. E muitas vezes, pelo contrário, as pessoas tendem a ficar ansiosas ou até mesmo se auto-sabotam porque criam uma culpa em estar olhando o tempo precioso ou curto que elas têm na vida de uma maneira no qual não conseguem entender a produtividade naquele tempo. Especialmente quando estão descansando. As pessoas se culpam por descansar. Muito. É o ócio produtivo que talvez vai fazer você recuperar, melhorar a tua condição de produtividade. Isso. E quando você tiver que exercê-la, na hora que você precisa, você vai fazer muito bem. Isso. Então a gente precisa entender que a recuperação, o lazer, ou até mesmo o momento dos quais nós tiramos para nós, e quando se fala nós, não é só eu, mas todo o meu entorno, a minha família, o meu ambiente, o ecossistema, o que talvez está sendo produtivo. E aí quando essa pessoa começa a conversar com ela, né, e fala assim, não, esse agora é o meu momento, é o momento para mim, é o momento de descansar, eu não estou sendo um vagabundo quando eu estou aqui olhando para o pôr do sol, ou talvez só quietinho aqui contemplando o passarinho, porque a maneira com que eu projeto, às vezes, a relação de felicidade, produtividade com os meus pensamentos, pode ser ou um catapultador, né? Você usa isso como catapulta para melhorar, para potencializar, ou até mesmo uma âncora. Sim, uma âncora no qual você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir, porque essa pessoa talvez ainda traz consigo uma relação errada de análise do tempo dela. O tempo no qual ela tem que estar produzindo para ser feliz, ou talvez para, de alguma maneira, aproveitar o máximo possível do tempo. Isso. Porque se não aproveita o tempo, então, peraí, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Não, você está aproveitando para a tua felicidade, para a tua relação com a natureza, para o teu crescimento. E essa tua fala é incrível, porque a gente começa a entender também como a gente lida com as relações que a gente tem com o próximo. E também como a gente ama ou talvez gostaria de ser amado, vamos colocar assim. Aí a gente tem o livro, né, 5 Linguagens do Amor, que trazem atos de serviço, contato, tempo de qualidade, e aí a gente começa a presentes, e aí a gente começa a entender talvez o próximo, o outro. Porque muitas vezes a gente entra em conflitos existenciais que nos fazem nos sabotar, porque eu não consigo entender qual é a linguagem da pessoa que eu gostaria que sentisse bem comigo. Então eu fico às vezes numa cobrança de validação ou talvez de fazer algo para essa pessoa e também para mim, só que às vezes eu não consigo decifrar o que essa pessoa quer dizer com isso. E é muito legal essa fala, porque quando a gente chega nesse momento de não conseguir decifrar, né? Porque grande parte dos problemas alimentares que a gente encontra estão muito relacionados com as relações que a gente vive, né? Então, quando a gente não consegue decifrar o que o próximo, o outro, está querendo trazer naquela linguagem, eu fico naquele limbo de ansiedade, angústia, estresse e cobrança, eu como. Eu como o quê? Alimentos que me ajudam a liberar mais serotonina para me dar sensação de prazer e bem-estar. Mais carboidrato, mais açúcar, mais coisa. Então, assim, quando tu começa a entender, por isso que é tão importante, né, a forma como a gente conduz a nutrição, de entender comportamento e perguntar das relações, como é que tá? Eu sempre pergunto tá, como é que tá? E com o marido? E com porque tu começa a entender, não, mas espera aí, será que tu tá comendo por fome, por vontade ou por um buraco ali, um limbo que está acontecendo nessa troca de relação de não estar havendo compreensão na forma de amar, né? Então, acontece muito isso, né? Eu acho que tu também se depara com essa situação. Total. Né? Aí a gente entra também na comunicação. Por que as palavras que eu uso, ou talvez os exemplos, ou até mesmo eu não consigo acessar as camadas que o meu cônjuge tem,
porque a minha comunicação não está sendo assertiva, ou talvez os exemplos, ou as palavras, ou a maneira com que eu quero resolver aquele problema não é compatível com o tempo de resolução da pessoa que está ao meu lado. Porque nós temos tempos diferentes. Sim. Nós temos também, às vezes, formas de tentar resolver um problema que precisa ser resolvido, mas para alguns tem uma maneira de resolução diferente. Então é comum, diante de uma problematização, que uma pessoa saia para fazer uma caminhada, sim. faça meditação. E isso nos traz oxigenação, nos traz uma relação de distanciamento da ansiedade por resolver aquele problema, porque é um problema que precisa ter uma tomada de decisão rápida. E quando nós estamos emocionalmente contagiados, nós reduzimos a nossa racionalidade. Tomar uma decisão ou até mesmo manter algo com a emoção exacerbada reduz muitas vezes a racionalidade do processo voluntário de talvez identificar quais poderiam ser as melhores formas de resolver aquele problema. Sim. Então, uma caminhada, por exemplo, de 30 minutos naquele momento é uma alternativa que eu tenho para dar tempo do meu corpo processar. Eu também, de alguma maneira, tirar o meu foco do problema, criar uma abordagem no qual eu consiga agora me distanciar um pouquinho, mas eu estou vendo o meu problema. Sim. Eu não estou camuflando. Exatamente. Só que às vezes eu preciso de tempo, eu preciso de um ambiente produtivo ou até mesmo a inibição do ambiente estressor. Quando a gente quer discutir uma relação, muitas vezes, o ideal é que a gente saia do ambiente no qual... outro ambiente. Exatamente. Amor, vamos fazer um jantar? Não, mas a gente não está bem. Então, vamos jantar? Vamos jantar, vamos tal, isso aqui, lá, tal, tá ali. Amor, agora que a gente está aqui e tal, olha, aquilo lá que aconteceu, olha, desculpa, porque eu vejo dessa maneira. Não, realmente. Então você já saiu do ambiente no qual pode estar reduzindo as possibilidades de resolver aquele problema que você está ansioso. Isso é uma coisa muito... Isso é tão verdade na parte cognitiva, né, do comportamental, quanto na parte de frequência energética, né? Então, assim, tu já gerou uma frequência energética, tu já destabilizou um monte de frequências ali naquela situação, numa frequência diferente daquela de fluidez e calma e paz. Então, provavelmente, sair daquele ambiente já vai trazer uma outra frequência de energia, né? Pensando que a gente sempre fala para vocês, né? Corpo físico, espiritual, energético e emocional. Então, querendo ou não, a gente conseguir mexer nisso nesse momento de tensão já é uma coisa que ajuda. Perfeito. Isso serve também, vamos resgatar lá, que a gente conversou no começo, a questão da autossabotagem. Total. Quando muitas vezes tu consegue entender que aquele ambiente te leva àquele comportamento repetitivo e te torna sabotador do processo. Total. Com a alimentação, com a atividade física, tu entende que isso aí faz... todo o café da tarde na casa da minha mãe me leva a comer mais do que eu como. Por quê? O questionamento é por quê? Né? Entender, acolher. Não quer dizer que não precisa tomar café na casa da mãe, mas entender o que acontece ali, qual que é o comportamento que gera, qual que é a situação e o que tu pode fazer para mudar. Né? Porque isso vai sempre acontecer. Que nem almoço de domingo de família, vai sempre acontecer. Se não conseguir passar pelo almoço de domingo de família, tu nunca vai conseguir progredir. Então, tu entender isso, né? O que acontece naquele ambiente, o que eu posso fazer no melhor contexto, aquilo que a gente sempre fala, o melhor que eu posso com o que eu tenho. Exatamente. Né? E ter esse acolhimento e esse auto-perdão que a gente falou, né? De ter essa situação de assim, não, mas espera aí, olha só, aqui eu posso ter. E quando tu entende, né, gente, de autocuidado, quando a gente resolve colocar o autocuidado como... os objetivos principais de vida ali, a gente começa a entender que as nossas escolhas vão sendo moldadas para aquilo, mas isso aqui cuida de mim ou isso não cuida? Isso me afasta ou isso me aproxima de quem eu quero ser, quem eu quero viver, o que eu quero estar? Né? E colocar essas questões. Então, a gente sempre fala, né? Atividade física, saúde mental, alimentação, são pilares fundamentais. Sem né? dúvida. Que a gente tem, e quando você coloca a relação, por exemplo, familiar, das comfort foods, dos alimentos de conforto, ou talvez eu não posso tomar o café com a minha mãe porque lá eu sou obrigado a comer tudo. Olha a palavra. Exatamente. Porque ela vai me oferecendo e muitas vezes ela faz chantagem emocional. Nossa, você não vai comer essa goiabada? E a cara? Eu fiz com tanto carinho para você. E aí a gente entra em umas facetas de comunicação e também o poder do não. Isso, né? Perfeito. Porque o poder do não ele é muito importante, porque existe uma diferença entre ser egoísta e egocêntrico.
Boa. Egoísta e egocêntrico. Egoísta, muitas vezes, não é ruim. Não é ruim. Por quê? Porque eu me coloco também como o indivíduo que precisa ser beneficiado. Uhum. Se muitas vezes eu sou movido a um ato porque as pessoas ao meu entorno pedem isso, ou talvez porque socialmente ou historicamente isso é importante para o todo, mas e a mim? Onde eu fico nessa história? Onde eu fico nessa história, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes o não, ele nos remete a uma ideia também de que eu preciso ser validado, eu preciso que as outras pessoas gostem de mim, eu preciso ser incorporado, talvez, a um sistema que quando eu estou nesse sistema, provavelmente eu sou protegido. Se talvez eu entrar muito em conflito, olha, você não sabe o dia de amanhã, hein? Você está fechando as portas, hein? Não age dessa maneira não, que você vai ficar sozinho. Não é assim que você vai construir uma família, olha, você vai ficar para titia, ó, não sei o que lá. Então, às vezes, são falas históricas, culturais, que muitas vezes, para alguma pessoa que ainda não sabe o que quer da vida, ou talvez não tem aquele controle em relação... Tem um peso. Não, desculpa, o entendimento do que faz a vida, deixa ela vulnerável e frágil. Então, para mim, protetivamente, é melhor eu ir com um grupo, pertencimento, vou com ele, mesmo às vezes os meus valores estão sendo colocados... Fingidos. Exato. E é muito... Vou puxar até a frase das 5 linguagens do amor, que quando a gente entende isso, por exemplo, né, tem um episódio, eu sempre falo nas minhas palestras sobre isso, do sagu da minha mãe, né? Que é tipo, ela mandou o sagu, eu tinha conversado com ela no domingo, no almoço de família, eu te falei assim, mãe, pai, essa semana eu não vou comer açúcar. Ela assim... Mas pra quê? Tu tá magro? Eu falei, não é sobre magreza, é sobre propósito, né? Porque eu sempre coloco assim, não vou comer açúcar porque eu vou fechar um contrato. Eu sempre tenho umas ideias assim na minha cabeça. Aí ela assim, beleza, isso era no domingo, tá? Na quarta-feira, eu chego na minha casa, abri a geladeira, tinha um pote de sagu, se não bastasse o sagu, tinha o creminho também do sagu, e um bilhete em cima, escrito à mão. Para minha filha preferida, beijos mãe. Filha única, né? Filha preferida. O sagu, meu doce preferido, na geladeira, com açúcar. Na quarta-feira eu prometi pra mim que não ia comer na segunda. Atos de amor, né? Qual é a linguagem de amor da minha mãe? Servir e comida. Peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, mãe, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo sagu, mas lembra que eu te falei que não ia comer açúcar? Ah, mas é só hoje. Falei, mãe, posso congelar sagu? Pode. Vai ficar tão bom, mas vai dar tudo certo. Eu falei, então tá, mãe, olha só, a minha linguagem de amor pra ela é fala, é comunicação, né? Mãe, eu te amo, muito obrigada pelo sagu, eu vou congelar o sagu. E tá tudo bem, muito obrigada. Eu adorei. Pá. Aquele momento pra mim foi histórico. Porque eu consegui, pelo meu forma de amar, comunicando e tudo, dizer pra ela aquilo, ela se sentiu acolhida. Exatamente. E não virou briga. E eu guardei o sagu e congelei e comi depois, muito feliz. Então, quando tu entende que tu não precisa da autovalidação, quando tu entende de tu te colocar como centro das tuas escolhas, isso não é egoísmo, e sim é autocuidado, tu começa a ter uma série de atitudes positivas com relação a ti mesmo. E você não tirou dela também o carinho, isso. E você sabe... Validei. Exatamente. Validei. Olha, eu entendo que você fez isso, obrigado, ai, tão legal. E aí, nesse lado aqui também, eu tô assim. Como a gente pode, juntos, talvez, ter uma solução que... Foi o congelar o sagu, a solução. Simples. E é muito legal isso, de a gente trazer para as pessoas essa questão, porque as pessoas sentem muitas vezes culpadas de dizer não. Ela diz não para ela mesma, mas não diz não para ti. Perfeito. Entendeu? E aí, qual que é a primeira linha, talvez, de defesa diante dessas situações? Esquiva, fuga. A primeira coisa é fuga. Não, eu não vou lá, porque eu sei que se eu tiver, lá eu vou ter que falar tal coisa. Então, para evitar, eu nem vou. A questão é, isso é errado? Não tem certo e errado. Mas as pessoas buscam resoluções conforme talvez como ela vê aquela situação ou até mesmo como elas têm uma ligação com as outras pessoas. Exatamente. E acontece muito fazendo, por exemplo, uma relação de autossabotagem ou até mesmo relação com o ambiente ou até mesmo com as pessoas, nos locais que nós chegamos, há uma necessidade de incorporar talvez um determinado comportamento para não ser tão fora da casinha. Então, se eu estou num churrasco, que às vezes tem um pão de alho, tem uma carne gordurosa, poxa, mas eu não quero tal, como que eu vou
como eu vou me comportar naquele ambiente, mas sem não levar em consideração o carinho que as pessoas projetaram ao fazer o churrasco para mim. Então, vou dar um exemplo clássico, o vegetariano no churrasco. Então, ele já chega achando que ele vai ser um ponto de discussão, um ponto, talvez, que as pessoas podem virar e falar assim, poxa, mas um vegetariano aqui no churrasco não faz sentido, então o que essa pessoa está querendo fazer aqui, se não vai comer carne? Ué, como assim uma pessoa está fazendo aqui? Ela está aqui justamente para compartilhar o momento. Para estar com vocês, né? Exato. E aí a dificuldade, muitas vezes, de conseguir respostas para perguntas que vão acontecer, ou até mesmo, não, na maioria das vezes, perguntas que nós mesmos estamos fazendo. Não, quando eu chegar lá, com certeza alguém vai perguntar sobre tal coisa. Quando eu chegar lá, com certeza. E aí a gente começa a ver que a ansiedade ela já começa num número de perguntas que não vão acontecer. E mesmo se acontecerem, quando você está ciente de tudo, mas entrega uma resposta que valida também o carinho ou até mesmo o que a pessoa pensou para ti, você começa a colocar os dois lados numa condição de comunicação. E a comunicação, ela é o pilar do relacionamento. De qualquer tipo de relação, né? Familiar, amorosa, trabalho, todas, inclusive, o relacionamento que você tem consigo. Isso, eu ia falar isso agora. A forma como você fala com você mesmo faz toda a diferença. E aí a gente tem as projeções. Toda vez quando você acorda e você faz, por exemplo, uma programação mental com a música, por exemplo. A música é um condutor incrível. Quando você coloca a música, talvez que remete a um momento de felicidade da tua vida. Né? Eu tenho pacientes que colocam músicas da adolescência. Então eles colocam músicas dos quais eles já sentem aquela emoção que tinha na adolescência. Ou até mesmo acordar e ler um capítulo de um livro. Ou ler uma passagem bíblica, um salmo. Porque remete à reflexão. E muitas vezes nos remete ao quê? Como nós somos abençoados. O simples fato de você acordar, agradecer, né, a gente já entra num componente de espiritualidade que justifica também que a espiritualidade hoje é o quarto pilar da saúde. Saúde hoje, bem-estar biológico, social e espiritual. E, obviamente, físico, biológico, social e espiritual. E, obviamente, a gente precisa entender também qual é o propósito que a gente tem, mas já partindo do pressuposto que a gente já está no lucro de ter uma vida maravilhosa. Então, quando eu já agradeço, o poder da gratidão ele está muito inserido nisso. Quando eu já parto do pressuposto que eu sou beneficiado mais um dia, eu já falo assim, cara, o que vier é lucro. Eu já estou muito feliz de ter a oportunidade de vivenciar mais um dia. Então, quando você talvez introjeta na tua mente que a tua vida não é legal, que talvez você gostaria de ser isso, e você já parte do pressuposto que você olha para o lado e fala assim, não, mas espera aí, poxa, eu tenho uma família legal, eu estou aqui com saúde, eu estou tendo condições de fazer tal coisa. Realmente, não, pera, então vamos fazer desse dia um dia mais produtivo, algo bacana. E aí eu, Santiago, né, sempre coloco o que talvez eu poderia fazer diferente hoje. Hoje. Aí sou eu, né? Eu coloco sempre uma coisa para fazer diferente no dia. Seja, por exemplo, dar um bom dia para uma pessoa que você desconhece. Santiago, mas como é que eu vou dar bom dia para alguém que eu não conheço? Como é que ele vai virar para mim? Você é louco? Como é que você está falando comigo? Não, mas aí veja bem, se ele disser isso... É sobre ele. É sobre ele, Dani. É sobre ele. E aí a gente começa a entender também o porquê muitas vezes a gente tem medo de talvez nos permitir fazer algo diferente com a condição de que eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, em algum momento alguém vai falar de mim. Então, se eu não tenho, às vezes, um entendimento do que eu sou, eu fico vulnerável a qualquer coisa que vão falar de mim. Isso é perfeito. Essa questão é perfeita porque isso linka com todos os comportamentos que a gente tem. E a gente vai retornar uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes da gente começar, da construção da autoestima. Né? Que quando a gente tem essa construção, que eu acho que é uma construção de vida, né? Que começa lá e tu vê assim, tu atende pessoas que tiveram uma educação de um jeito, outra de outro jeito, comportamento de cobrança, tirou 7, mas por que não tirou 10? Né? Sem um pouco acolhimento, né? Uma cobrança muito... Tu começa a entender que a pessoa que chegou hoje, ela não tem segurança em ser quem ela é. Exatamente. Né? E isso dá uma margem para essas brechas de tu necessitar de validação
externo, e na verdade está tudo dentro da gente, né, Santiago? E o que você falou é muito importante, porque quando a gente começa a identificar também como nós fomos, como a gente se desenvolveu, ou quais foram os valores, o que talvez os nossos pais ou até mesmo os nossos parentes trouxeram de formação, trouxeram de reflexão, a gente começa a entender também que quando a gente identifica o que naquele momento fez sentido, a gente começa a identificar, peraí, a autoestima atribuída a mim ou a necessidade de quando eu fizer algo ser validado. Então, peraí, eu tirei 7 numa prova valendo 10. Eu não sei como é que meu pai vai reagir, eu não sei como é que minha mãe vai reagir. Então, eu tenho a opção de não falar, omitir, a necessidade de justificar, ou talvez já uma necessidade de mostrar que houve um problema, mas eu vou resolvê-lo. É que seria justificativa também. Mas esse é um ponto importante, principalmente porque o 7 do 10, ele nos traz diversas camadas de enfrentamento. Então eu sei muitas vezes que o indivíduo ele já começa a ter uma ansiedade ou perfeccionismo. Esse perfeccionismo é importantíssimo. Por quê? Porque ele não consegue lidar com um pensamento de que ele vai ser criticado ou talvez ele vai ser questionado sobre o que ele fez. Então eu preciso necessariamente deixar algumas camadas a mais da minha maquiagem, porque às vezes eu tenho uma pintinha aqui que eu não quero que as pessoas perguntem sobre ela. Mas está tudo certo, talvez, se elas perguntarem também. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas não, peraí, para evitar isso, então eu vou esconder. E aí que tá, o que você está escondendo hoje da tua vida para você não ter que ter um entendimento sobre aquela coisa? Sobre aquela situação. Então, tipo, eu tenho uma cicatriz aqui, mas eu não gosto dela. Não, poxa, se você tem uma cicatriz aqui, remete a algo na tua vida, a uma história, o que você passou por aquilo. Isso. E é legal a gente... Isso faz parte da construção da autoestima, né? De tu conseguir acolher. Porque a nossa autoimagem, Uhum. a nossa autoimagem do nosso corpo, fala assim, não, tá tudo certo. Uhum. O meu corpo, ele é perfeito com as minhas diferenças, né? Todos nós somos iguais dentro das nossas diferenças. Uhum. E com as nossas imperfeições. Total, né? Exatamente. E é isso que nos faz também seres extremamente vulneráveis e frágeis. Só que a fragilidade não quer dizer que nós sejamos fracos, entende? Ou talvez limitados. Não é fraqueza. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade em mostrar, talvez, as nossas imperfeições ou limitações com medo das pessoas julgarem como fraqueza. Isso. Por exemplo, processo terapêutico. Você tá tão ruim assim pra você fazer terapia, amiga. Que isso? É o contrário. Quando você faz a terapia, você evolui muito mais. E quanto melhor tá, mais tu quer fazer. Muito. Quando tu entra nessa... Eu quero evoluir nessa jornada, é um caminho sem volta, eu falo, né? Porque a gente tá sempre... consegui melhorar esse aspecto, mas agora eu vi que aquele outro ali, que tem uma sombra ali, posso tentar botar luz ali. Isso. E tu vai indo por setores, né? Libertador. É libertador. É libertador. Santiago, mas, nossa, você não gosta de dirigir? Nossa, como é que pode? Você é PhD. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tu não gosta de... Eu odeio. Eu amo, então vamos viajar juntos. Pronto. Adoro andar de carro. Mas tem uma justificativa. Tem uma justificativa. Por quê? Porque no meu sistema de crenças, né, no meus sistemas também das minhas limitações e até mesmo do que eu preciso melhorar, eu vejo com que eu poderia estar. Sim. Olha, eu já fazendo terapia aqui, né? Eu faço terapia comigo mesmo. Durante a direção, eu poderia estar produzindo. Eu poderia estar lendo, que é uma coisa que eu adoro. Sim. Entende? Então, aí tá naquele tempo. E tu vê só pra mim, quando eu estou dirigindo, é como aquela caminhada onde a minha cabeça se abre e eu começo a colocar um monte de ideias novas para co-criar uma nova situação. Uma vez eu tive uma situação em casa, e eu tive na época eu era casada e tal, e a gente teve uma conversa, assim, uma conversa bem difícil, mas não foi uma discussão, né? Sim. Enfim, foi uma coisa, e eu falei, cara, eu preciso de um tempo. Eu preciso pensar algumas coisas, sair do ambiente, né? Sair do ambiente. Eu fui dirigir, eu tava quase parando em Curitiba. Andando, sabe? Fui indo. Falei, vou até a casa da minha amiga e não sei aonde, tal, não sei o quê. Daí, volta. Porque meu processo foi tão, sabe? Foi uma terapia tão grande que acaba que tu vai indo nesse flow, né? Exatamente. E esse é o ponto. Conseguir enxergar o conforto no desconforto. Isso.
E não o inverso. Não, eu vou evitar isso porque, para eu falar das minhas fraquezas, das minhas limitações, eu estou me expondo muito. E é um lugar que eu não tenho controle sobre mim. Uma coisa que tu falou ali que eu acho bem interessante, que a gente tá na nossa geração da produtividade, várias coisas, que esse perfeccionismo, quero voltar naquela parte, que fala assim, eu tava lendo esses dias, vê se tu concorda com a leitura que eu tava fazendo, que às vezes o perfeccionismo, o objetivo da perfeição te torna um procrastinador. Total. Porque tu não consegue sair, porque tu ou é perfeito ou não é. É isso aí. Isso é um 880, limitante. é o pensamento 880, é o pensamento sim ou não, é o pensamento ou vai ou racha, ou não é. E isso é incrível. Por quê? Porque a procrastinação, muitas vezes, ela não é preguiça. Não é. É uma luta interna de tipo, eu preciso me motivar. Se eu sentar aqui, eu não vou sair, então eu preciso do momento perfeito, eu preciso das condições perfeitas, eu me conheço. E é uma hiperatividade atribuída muitas vezes a pensamentos que te tiram a energia para você construir. Então você já começa a iniciar um processo cansado. Isso. Ou se cobrando e se culpando. Perfeito. E essa cobrança, ela é um fator de autossabotagem. Eu preciso estar bem ou eu preciso necessariamente fazendo o perfeito para que, de fato, as pessoas mantenham aquilo que eu acho que é essencial para a minha vida, que é o quê? O cortejo, a validação, as frases dos quais, nossa, você é tão produtivo, né? Nossa, Santiago, como é que você dá conta? Como é que teu dia tem 24 horas? E aí é muitas vezes o quê? A busca da necessidade de sentir validado. Entendeu? Então, assim, a gente está colocando um pouquinho mais ênfase nisso, porque a gente precisa entender que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? E aí a gente precisa começar a entender o todo para colocar na nossa frente, tá bom, ok, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hoje, o que talvez eu conseguiria fazer? Ou talvez o que eu poderia tentar fazer? Eu vou tentar fazer isso aqui, ok. Mas isso aqui eu não consigo fazer sozinho. Quem é a pessoa que eu admiro, ou talvez a pessoa que eu me conecto, que poderia me direcionar para tal coisa? Dani. Poxa, beleza. Só que aí tem um porém muito grande. Olha o nível de esperança ou talvez expectativa que eu coloco, porque a Dani vai me guiar. Não, mas eu sei que tem a minha parte também. Eu sei que tem a minha parte. Não, mas a Dani vai colocar os melhores caminhos, as melhores formas. Daí eles falam assim, olha, para isso aqui, a gente pode tentar isso aqui. Só isso? Não, esse é o primeiro ponto. Vamos devagar, vamos analisar, vai. Não, vamos devagar não, Dani. Não é assim não. Os dois pés. Exatamente, porque agora, olha a energia que eu me desdobrei para chegar aqui e você não tem noção do quanto já foi difícil eu vir aqui. E aí, meu querido, a gente, mesmo, me fale mais sobre isso. Me fale mais por que você está tão esperançoso, o que está acontecendo contigo. Eu lembrei de uma história de consultório de um cliente, eu sempre falo disso, eu já deve ter falado em algum podcast aí, se você não viu, capta essa história. Ele chegou, ele tomava muito, bebia muito álcool, muito, mas era muito. Na época eu entregava dieta impressa, né, não tinha aplicativos, né, velha guarda da nutrição, e ele voltou uma semana depois, eu escutei toda a história dele, eu falei, cara, eu não tenho como mexer em comportamento se eu não mexer no comportamento principal dele, que é o álcool. E eu entreguei uma folha para ele que dizia assim, ao invés de você tomar 3 garrafas de uísque por semana, você vai tomar uma. E aqui está a sua dieta. É isso. Era essa folha escrito só isso. Ele olhou e falou assim, não, eu não paguei a consulta que eu paguei. Por isso eu falei, mas isso faz parte da minha metodologia. E tu precisa confiar nela, porque... Enfim, ele é meu cliente até hoje, ele virou triatleta, largou o álcool, várias coisas, nananana. Falei, porque naquele momento, o que era falar sobre 100 gramas de batata ou 20 gramas de amendoim? Não era nada. Não era, porque através daquele comportamento ele ia se avaliar tanto.
tanto, ia pegar tanto o comportamento dele que ele pegou e falou assim, Nani, até hoje eu não acredito que tu me entregou uma folha escrita. Eu falei, não tinha uma verdura escrita, só tinha escrito o negócio do álcool. Porque às vezes é isso, né? É aquela história, é o direcionamento da ferramenta, da estratégia que a gente tem, Total. né? E aí, quando você consegue identificar as dores, exato. Você muda tudo. Muitas vezes você vai prescrever o arroz, feijão, carne, salada, e não vai mudar nada, mas o simples fato desse indivíduo ter que ter pagado para ti a tua consulta já remete uma força no qual agora eu tenho que fazer. Eu tô comprometido. Exatamente. E outra, tipo, nossa, era um dinheiro que eu estava direcionando talvez para uma viagem, tal coisa assim, e agora, né, será que eu poderia fazer sozinho? Poderia, mas eu tive que pagar para uma pessoa. Não, agora que eu paguei, então eu vou. Acontece muito com a academia. A academia, ao invés de você pagar a mensalidade, fecha o pacote anual para você ver. Paga o ano inteiro e sem ressarcimento. Aí no primeiro mês, ele, nossa, no segundo, não vou mais não. Cara, mas já paguei um ano. Não, eu tenho que ir. Por quê? Porque a dor de sentir algo indo embora ou perdendo é maior. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Ele não consegue ver o investimento. Ele não consegue ver que isso é um investimento. Ele não consegue identificar que, às vezes, ao invés de usar o elevador, subir 4 lances de escada, ele já vai ganhar, às vezes, 5 minutinhos ali de atividade. Ou mobilidade, várias coisas. Exatamente. Ele não consegue ver os investimentos. Isso. E, às vezes, as pessoas, elas perdem. Não por perder e ganha, né? Elas não por perder e ganha. É o olhar que você tem para aquilo que faz toda a diferença. Só que muitas vezes você não consegue enxergar isso porque não é tua prioridade. E quais são as nossas prioridades? E aí, muitas vezes, cabe a nós, eu não vou falar que é uma chantagem, mas identificar quais são as dores, quais são os olhares para cada pessoa e atuar naquela vertente, sabendo que para aquele objetivo ou talvez para a mudança daquele comportamento, ali tem que pegar. Você tem que apertar um pouquinho ali. Né? E aí a gente entra também nas reflexões que a gente tem. Sim, né? exato. Olha só, você está com 40 quilos a mais, talvez, do que você poderia estar. Olha só, você está com 55 anos. O seu filho tem 3. Será que dessa maneira a gente vai ter conseguir chegar exatamente uma longevidade para você estar? Será que você quer jogar bola com seu filho? Será que dessa maneira você conseguiria? Nossa, é mesmo, né? Por quê? Porque naquele momento o filho, para ele, é tudo. E aí muitas vezes a gente fala que uma pessoa se transforma por conta da paternidade. Eu tenho um caso de atendimento no consultório, que ela chegou no consultório, eu falei assim, qual que é, né? Por que tu me procurou? O que a nutrição tá linkada na tua vida? Por que tu tá aqui? Eu sempre pergunto. E ela falou assim, porque eu tô com uma filha de 2 anos e ela tá andando e ela saiu e ela começou, e ela tá naquela fase andando para todos os lados e o portão tava aberto. E ela saiu correndo e ela foi pro meio da rua e eu não consegui chegar. E o carro freou, mas foi por 1 palmo que não atropelou ela. A próxima vez que minha filha correr pra rua, eu quero chegar nela, porque ela tava enorme. Então pensa, tava assim, né, bastante gordura corporal. Então pensa o quão forte é isso, né, o quão forte é esse. Eu falei, eu tenho certeza que tu vai ter sucesso no teu objetivo, porque é uma coisa maior. Então às vezes as pessoas precisam entender que, além de ser por elas, é por um propósito maior de vida para elas, de servir melhor nessa jornada, né? De se colocar numa situação de poder ajudar mais pessoas estando melhor consigo mesmo. Quanto melhor você está com você mesmo, quanto melhor você está nutrida do seu autocuidado, mais você consegue ajudar. E a gente precisa de ajuda. Total. Como sociedade. Somos seres sociais. Exatamente. Nós precisamos. Exatamente. E isso é muito importante porque, às vezes, precisa acontecer algo para eu ressignificar alguma conduta e falar assim, nossa, realmente. Mas você poderia também, antes de acontecer algo, ter talvez a mudança da chavinha. Eu acho que é o que a gente, na nossa rede social, a gente tenta plantar, né? Eu falo, todo dia eu acordo, meu propósito é fazer uma pessoa despertar para o autocuidado. Uma pessoa, muito todo legal. Dia. Seja numa conversa de elevador, seja no meu consultório, seja na minha rede social, seja no Descomplicast, seja na conversa que eu vou ter com o Santiago no telefone, daí a gente lembrou daquela pessoa, vamos mandar mensagem para ela. Enfim, então, a gente conseguir ter essa intenção de melhorar, é que eu falo, se a gente conseguir chegar nas pessoas antes de acontecer alguma coisa, ótimo.
né? Porque a gente está cumprindo nossa missão como propagadores de autocuidado, aquela história toda. Então, a gente tem essa ferramenta, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar dentro desse contexto. E eu vou só resgatar uma fala que ele falou para a gente não perder, que é da espiritualidade, né? A gente conversava ali que já é um dos pilares da Organização Mundial de Saúde, né? E as pessoas confundem a espiritualidade com religiosidade, não tem nada a ver. Exatamente. Né, Santiago? A espiritualidade, ela está, na essência, em crença. Né? E é muito interessante porque você pode também crer em algo superior, mas também, principalmente, a você mesmo. Crer em você. Crer em você. Né? O que talvez eu tenho como missão de vida, o que talvez eu possa fazer para agregar algo, ou talvez o que eu poderia estar fazendo em prol da minha saúde, porque com a minha saúde eu consigo atingir muito mais pessoas. E aí entra, às vezes, nas camadas, até mesmo na faixa etária da vida, de que em algum momento da tua vida fez sentido fazer tal coisa. E agora não faz mais. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, o que talvez faz sentido para ti a espiritualidade é um condutor absurdo para isso. Porque te torna melhor como ser humano e te torna melhor também como um condutor da palavra. Né? Porque a palavra, ela é um mediador importantíssimo de tudo na vida, porque remete à comunicação e às vezes você atingir pessoas que têm aquelas proteções, aquelas camadas, mas de uma maneira no qual você acolhe, de uma maneira no qual você traz alguma propriedade que talvez antes não estava sendo estimulada. Então, a espiritualidade ela é muito importante também para a saúde, até mesmo o simples fato de você reconhecer que você é um ser de luz, um ser abençoado. Os estudos hoje mostram que quem ora e quem medita, quem tem um contato talvez com alguma crença, vive mais. A longevidade ela está justamente atribuída à gratidão, paz de espírito, em talvez ser um veículo de alguma missão que foi dada para essa pessoa. E um veículo maior de talvez viver mais e aproveitar o bem mais precioso da vida, que é o tempo, eu acho que é um dos maiores condutores, talvez, de uma mentalidade no qual nos coloca como atores de um mundo melhor. Então, é muito bacana quando a gente traz essa relação entre meditação, oração, até mesmo nos colocar num ponto no qual nós somos gratos a algo, como nos traz paz e tranquilidade. E em tempos de cortisol alto, hiperprodutividade, você ter uma relação com algo que te torna melhor, você vive muito mais. A minha mãe ela costumava falar que a relação que a comunicação, a relação que estabelece com o divino, seja a forma como a gente acredita, ela independe de tempo, local, espaço. Tu pode estar aqui sentado na calçada e estou na minha conexão divina, estou com a minha espiritualidade desenvolvida, estou cuidando, estou conversando, estou orando, estou tendo fé. Então, assim, e isso é um exercício, eu coloco nas minhas estratégias alimentares, porque eu acredito na nutrição dessa forma, e eu coloco lá de manhã, para 1 minuto. 1 minuto que seja. Às vezes a tua rotina matinal não é aquela tomar shot, faz o cardio, é só tu parar, sentar na cama e pensar, cara, que bom que eu estou aqui, viva mais um dia. Muitas pessoas queriam estar aqui e não estão, e eu vou honrar essa jornada. Ponto. É aquilo ali. Às vezes aquilo ali já é a tua... Não precisa ser uma coisa, não precisa tu ficar... Às vezes tu não tem aquela disposição. Isso é uma construção que a gente vai... A rotina de trabalhar o teu corpo espiritual é uma rotina como tu constrói do treino, como tu constrói do hábito alimentar. Se tu não tem ainda aquele 1 minuto que tu tira, não vai te tomar muito mais do teu tempo. Né? E vai te trazer um benefício muito grande na parte cognitiva, mental, espiritual, energética. Né? Concordo plenamente. E se permita agir também. Exato. Porque não adianta nada, né? Olhar para o céu com muita fé e talvez pouca luta, né? E pouca ação. Exatamente. Porque não, eu creio, vai vir. Você é o condutor. Todo mundo faz a sua parte, você tem que fazer a sua, né? Pelo menos um pouquinho. Você tem que fazer a sua parte, né? Para poder ter essa situação, né? Mas muito importante, que eu sempre friso, com as condições que eu tenho. Perfeito. Né? Não tem por quê? Porque senão a gente começa a criar uma ideia, tipo assim, não, isso é muito pouco. Não tem que ser mais. Aí não faz, às vezes. Aí não faz. Ou usa o comparativo da vida alheia, né? Total. A comparação, essa comparação, até mesmo uma comparação que nos traz a redução do que nós somos como pessoas, como seres humanos, é uma das questões que reduzem a nossa produtividade, reduz também o olhar que a gente tem
de benevolência, de ato em prol do outro, porque muitas vezes eu falo, não, peraí, eu preciso, para ser feliz, enriquecer a qualquer custo. E é rico aquele que sabe poupar. Né? Então, peraí, quanto mais eu poupar, mais eu vou ter. Então, talvez, se eu, de alguma maneira, comprar, ou se eu doar, ou se eu fazer alguma coisa, eu vou estar me distanciando do que talvez seria o sentido para mim. E aí, assim, cara, você está num turbilhão de pensamentos que às vezes estão te distanciando do propósito que você traçou. Né? Então, eu acho muito importante e válido a gente começar a entender um pouquinho do que talvez nos move enquanto ser humanos, ou quais são as nossas missões, os nossos propósitos, e entender também que ter um corpo saudável, né, ter ações saudáveis, nos estão direcionando muitas vezes para a produtividade, para a construção, do que talvez algo que eu gostaria que os outros dissessem para mim, que olha só como eu estou sendo disciplinado em fazendo dieta, olha só, por quê? Porque você está buscando às vezes o hashtag tá pago, hashtag tá pago, hashtag tá pago, porque quando você olha para uma pessoa que já treina há 10 anos, ela não coloca hashtag 3.651 é o dia que eu estou treinando. Não, ela não coloca isso. Esse é o 3.651 dia que eu estou treinando. Ou então, quando uma pessoa fala assim, nossa, Santiago, eu já estou há 38 dias fazendo dieta. Eu falei, cara, você está contando? Então, olha só, se você está contando, já está mostrando talvez que você está... Uma resistência. Exatamente, mais ansioso, ou talvez você, de fato, não está entendendo que é um processo natural da tua vida de incorporação. Mas eu entendo que o teu imediatismo, ou até mesmo a tua ânsia de estar mais magro ou talvez de estar num determinado corpo é importante para ti, porque você projeta muitas vezes nisso talvez uma satisfação ou sucesso. E você pegou a charada, o sucesso. Exatamente. E aí, o que é sucesso? Isso. Aí a gente entra também discutindo o que é sucesso. Isso. Sucesso muitas vezes são a manutenção das pequenas coisas. Isso. Não está tudo certo. Tudo então, eu acho importante a gente ter um pouquinho de relação com isso. Trazendo para o nosso final aqui, que estamos, que a gente pode ficar aqui 6 dias falando, né? Eu acho que sim, tá? Para fechar a nossa Descomplicando Autocuidado, o que tu vê, assim, Santiago, que dentro da vida cotidiana, quais são as rotinas que a gente pode estar dando atenção para a gente realmente plantar a semente do autocuidado e fazer ela florescer e germinar e dar frutos, enfim? Então, sendo mais objetivo hoje, né? Sendo mais objetivo, eu acho, e outra, pensando que eu posso fazer escutando o nosso podcast. Perfeito. Né? Tipo assim, tá. Uma alimentação saudável, prática de exercício físico. Isso eu já sei, mas hoje, para começar agora, pilares. Pilares. Hoje, 24 horas para fazer. Tente fazer a meta hídrica, tá? Perfeito. Então a gente está falando aí de 30 e 35 mililitros de água por quilo de peso. De massa corporal, perfeito. Então assim, por quê? Porque beber água é um hábito angular. Então quando eu sei que eu não estou... Quando a pessoa fala assim, não consigo beber água. Eu escuto muito. Não consigo beber água. Olha só, água é treinamento. Detém o quê? De uma garrafinha do lado. Por quê? Se você está com sede, já é um sinal tardio de desidratação. Então, se você está treinando ou se organizando para beber água, pode ter certeza, com o mesmo racional de organização, se faz também para o processo dietético, para o processo também de trabalho. Perfeito. E aí eu entro também em outro hábito que é muito importante, que hoje, na minha opinião, talvez... é um dos responsáveis por muitas questões psiquiátricas, o autocuidado com o sono. Sono, perfeito. Porque nós estamos hoje em produtividade, e nós estamos levando o celular para a cama, colocando uma televisão no nosso quarto na cama. Então, nós estamos... vou até colocar o abajur aqui, mas é clarinho, para eu ler um livro, porque daqui a pouco o sono vem. Não, esse momento, a tua cama é a tua extensão do teu relaxamento, do teu sono. Então, hoje, para se organizar, para dormir nos mesmos horários, depende também de uma organização ao longo do dia inteiro. E até mesmo com a cafeína. Sim. A janela da cafeína hoje, a gente sabe que talvez o último horário para você tomar um café seria 9 horas antes de dormir. Então, você já está pensando, talvez, peraí, para eu ser mais produtivo, para eu ser legal, para eu produzir, então 9 horas antes vai ser o meu último café. Note que a gente não está proibindo. Note que a gente não está falando assim, não pode. Não, a gente está falando,
vamos tentar nos ajustar? Então, hoje, para colocar assim aquela coisa, o que eu poderia fazer hoje para o autocuidado, eu remeteria a isso. Água, sono. Isso. E outra, esse é o mais importante, né? Mais importante não, mas eu acho muito que ao acordar, se agradecer. Exercício da gratidão, né? Eu acho muito importante, porque você já parte do pressuposto que a gente já está ganhando. Então, quando você fala assim, poxa, minha vida não está assim, cara, você já está ganhando. Você já está ganhando. E aí a gente vai mantendo um olhar mais produtivo, mais positivo sobre a vida. Mais empático, né? Mais empático, principalmente com você mesmo. Com você mesmo. Então, acho que para deixar uma mensagem e para praticar também, para não ser tão generalista. Sim, é para ser prático. Eu acho que poderia ser para fazer amanhã, marcar e já começar você, me marcar também o nosso podcast. Marca a gente pra gente ver, acompanhar como é que tá isso, né? Perfeito. E às vezes é isso, né? A gente se permitir, como a gente conversou bastante antes de a gente começar, se permitir pedir ajuda. Total. Se permitir dizer, eu preciso de ajuda para isso e tá tudo bem, tá né? Tudo bem. E você contar com uma egrégora que motive você a cada vez se cuidar mais, e quando você se cuida mais, você consegue cuidar mais de outras pessoas. Exatamente. E dessa forma a gente vai criando um mundo melhor, né? A gente tá aqui para isso, né, gente? A gente tem que deixar esse mundo melhor do que a gente chegou. Eu sempre falo, juntos somos sempre melhores. É verdade, é isso. Querido, obrigada. Adorei, obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado teu conhecimento. Sigam aí Santiago nas redes sociais, né? Fiquem, vou deixar aí o arroba dele para vocês e a gente vai conversando. E também, se você tiver algum tema, alguma pessoa, alguma criatura, alguma coisa que você queira trazer para o Descomplicast, me manda aí, que essa construção é nossa. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo. Show.